Quem está feliz com Jesus, diga amém. 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 Tem um sobrinho, hoje já casado, pai de 2 crianças. Já sou tio-avô, então. E quando ele tinha, sei lá, uns 3 anos, foi com meu sogro na padaria. E aí, o moço simpático da padaria, o atendente, pegou um brigadeiro e deu para ele. O vô então disse: filho, como fala para o moço? Ele falou: dá mais um. Está errado. O combinado, filho, nessa situação, é você falar muito obrigado. Obrigado, pastor. Eu acho que se eu falar qualquer outra coisa agora que não seja muito obrigado, vou estar fora do prumo. E agradeço muito, muito essa oportunidade tão singular. Eu já ouço sobre a Igreja dos Irmãos há muito tempo, através da amizade que o Senhor me permitiu ter com o Tiago. Então ele sempre fala dos programas e tal, entusiasmado como vocês sabem que ele é. O programa de Natal foi assim e tal, né? Então fico muito feliz de ter essa oportunidade de conhecer pessoalmente a igreja e termos um tempo juntos interagindo com o Senhor e os irmãos e pedindo que o Senhor mesmo continue a falar conosco sobre temas importantes da nossa vida cristã, da nossa caminhada cristã. Nessa primeira parte, nós vamos ter uma reflexão que nos permite abrir um pouquinho mais. Às vezes, você vai ter alguma pergunta que seja importante para você, vai certamente interessar para outros também. Então, não há problema nenhum de você interferir, de você perguntar, etc. e tal. É mais interativo mesmo esse tempo e deve ser assim. E logo depois vamos refletir, né, no tempo já da celebração do culto, de uma maneira mais aprofundada num texto bíblico. Mas como o pastor Patrick falou, a gente tem aí um ministério e uma paixão. Há alguns anos, um pastor chamado Bill Hybels começou a falar muito sobre dons espirituais. Tem aí 25 anos, alguma coisa assim, né? E ele focava muito isso e tem até foi criada aí alguns conteúdos, né? Foi criado uma série de conteúdos chamada Rede Ministerial. Enfim, mas uma coisa que eu quero focalizar sobre as ênfases que ele dava era sobre a paixão ministerial. Todo mundo tem uma paixão ministerial que pode se transformar em um ministério, em oportunidade de servir, né? Então, os nossos dons espirituais, eles trazem para a superfície essas paixões. E eu estou dizendo isso porque eu tenho uma paixão muito forte no meu coração, que é a família. A família. Todo texto que eu faço, lá em cima eu tenho um cabeçalhozinho que é a minha declaração de missão ministerial. Pastorear o rebanho de Deus e promover o amor pela família. Eu entendo que isso é tão importante, absolutamente fundamental. E tenho abraçado essa paixão ao longo desses anos. Minha esposa tem caminhado comigo e é sobre ela que eu quero falar agora, né? Propor esta conversa com os irmãos, falando sobre família. E falando, irmãos, trazendo essa oportunidade, eu queria que mais até que fosse um diálogo mais do que um discurso. Num cenário que os irmãos vão reconhecer com certa facilidade, eu entendo nessa manhã, que os irmãos vão, não, isso aí eu vi mesmo, é assim mesmo. Deixar aqui meu telefone, geralmente eu deixo o cronômetro ligado, mas eu tenho um reloginho ali em cima, então vamos deixar ali. Que é um negócio chamado pós-modernidade. Você fala, meu Deus, que palavra diferente, que negócio é esse que nós estamos vivendo, né? Que negócio é esse, essa tal dessa pós-modernidade. 94, eu estava ali, tinha acabado de terminar meu curso teológico, na faculdade teológica, estava fazendo uma pós-graduação ali na PUC, que é, para quem conhece aquele pedacinho de Perdiz, assim, é do outro lado da faculdade. E aí eu me lembro de uma das professoras dizendo, gente,
está chegando, já chegou, mas está por aí, vocês vão ver que o negócio vai aumentar muito. É um negócio chamado pós-modernidade. Aquela foi a primeira vez que eu ouvi essa expressão. Nunca tinha ouvido. E ela então começou a falar sobre isso. Ela disse, por exemplo, hoje nas nossas casas os móveis são todos arrumadinhos de um jeito. Então uma coisa está alinhada com a outra, uns gostam mais de um estilo, o outro, mas em geral tem um estilo que é bem padronizado. Vai mudar isso. Vai mudar. Vai chegar uma hora que o sofá vai ser de uma cor, aí no meio do sofá vai ter aquele móvel da vovó que o pessoal gostou e queria colocar também, e não sei o que, o tapete não vai combinar com o negócio, vai misturar tudo, viu gente? Falei, olha que coisa. Falou, por exemplo, as mulheres já não vão querer tanto combinar a cor do cinto com a cor do sapato, né? E ela começou a dar exemplos e exemplos desta certa bagunça que deveria acontecer, né, ali nos próximos anos. Só que quando você não sabe exatamente o que é, você fala, é interessante, tá, mas aquilo não tinha efeito nenhum, assim, para mim, naquele momento, se a cor do cinto ia ser a mesma, combinar com o sapato, etc. e tal. Não fazia diferença. Mas não é que essa tal dessa pós-modernidade realmente começou a chegar, e hoje nós temos realidades que você diz, meu Deus, como é que é isso? Que negócio é esse? Que negócio é esse? E trazendo essa lente um pouquinho mais perto para as questões familiares, a gente diz, tá, mas espera um pouquinho só, não, está bagunçado demais. Que negócio é esse? A gente, por exemplo, está lá assistindo, num dia você tem 15 minutos para dar uma zapiada na televisão. Você liga e vê lá um programa do GNT falando sobre poliamor. Você fala, o quê? O quê? Poliamor. Não, são relacionamentos em que você pode ter... Cada um pode ter várias esposas ou vários maridos, ou pode ser 2 esposas para 2 maridos, 3 maridos, não tem regra. É todo mundo junto, porque o que vale é o amor. Você fala, não, esse negócio está errado. Aí você vai e começa a ver, alguém fala sobre... vamos combinar que até pouquíssimo tempo atrás só tinha 2 regras, só tinha 2 gêneros, homem e mulher. Com alguma variação aí, alguém dizendo, não, mas aquele rapaz, aquele lá, não sei o quê, homem e mulher. Agora não. Um pastor, amigo nosso, mais da safra do meu pai, que foi pastor por muitos anos, 60 anos de ministério pastoral, hoje já falecido, ele colocou no Facebook recentemente, e eu disse, olha, como é que são as coisas, como é que o mundo está. Ele disse que foi por causa de aposentadoria, foi lá num órgão público, e ele tem 75 anos, então ele precisava fazer algum tipo de cadastro, alguma coisa lá necessária. Chegou lá, a mocinha do balcão então disse para ele assim, o senhor preenche essa fichinha aqui, por gentileza? Ele começou a preencher e falou, gênero, aí era múltipla escolha, um monte, e ele não viu a dele ali, né? Aí ele falou, eu não estou entendendo essa lista. Falou assim, aí a mocinha virou assim, o senhor é homem cis? Ele falou, sou o quê? Homem cis? Falei, desculpa, moça, mas eu não estou entendendo. Ela falou assim, aí ela virou, macho. Aí ele falou, sim, sou lá então, é o seu caso, aí só marca aí, homem cis. Né? Então, esse negócio, assim, você fala, tá, mas ok, onde é que eu estou nesse negócio todo? Onde é que eu estou? E mais do que isso, onde é que a minha família, eu corro para onde? Gente, nós estamos vivendo um tempo de guerra. Não é uma guerra que você tem como a turma lá da Ucrânia e outros lugares, tem uma bazuca em você, mas há uma guerra, especialmente uma guerra de informações, uma guerra sobre a verdade. Nós vamos ver um pouquinho, mesmo dando só uma passada, mas um pouquinho melhor sobre isso, não é? E quando a gente está em guerra, em geral, a gente quer o quê? Se proteger, e proteger quem a gente ama, dizer, não, eu vou correr, para onde eu corro? Aí você fala, meu Deus, mas esse negócio de pós-modernidade, eu corro para onde? Eu vou para onde? O que eu vou dizer para os meus filhos, e agora para os meus netos, alguns, né? Filhinha, quando ele chega para vovó, eu sou homem cis, eu sou mulher cis, eu sou mulher... Você vai dizer o quê? Como é que você se posiciona? Como é que você
professa a sua fé. E aí a gente começa a ter um monte de perguntas, não é, gente? É verdade ou não é? Acho que pelo menos essa é a sensação que às vezes eu tenho, de estar me sentindo um pouco, dizer, não, eu acho que eu estou confuso e saí do aquário que eu estava, porque estou um peixe fora d'água. Mas deixa eu só trazer aqui pelo menos uma definição simples, para a gente ter como ponto de partida aqui da nossa reflexão. O que é pós-modernidade? Primeiro que pós-modernidade, ela precisa ser entendida como uma percepção. Uma percepção. Não há uma regra escrita sobre isso. Em nenhum lugar está escrito, olha, agora você tem que fazer, o casamento é isso. Há movimentos nesse sentido. A nossa Constituição não mudou ainda, não mudou o seu conceito básico, mas segundo o entendimento dos juristas, alguns tribunais, então já essas coisas têm sido alteradas. Então ainda não está totalmente escrito ali, mas é como se fosse. Então há uma percepção. Eu acho que a gente pode pedir emprestado uma palavra do alemão, sei que tem irmãos aqui que dominam, são nativos dessa língua, que é o Zeitgeist. O Zeitgeist é um espírito de época, pelo menos se eu não estou errando muito no conceito dele, mas é uma percepção, talvez a gente possa trazer e emparelhar um conceito com outro. É uma percepção de quê? É uma percepção que me leva a uma concepção de mundo. Como é que eu leio esse mundo aqui? Como é que eu interpreto esse mundo? E de natureza sociocultural e estética. Então, às vezes, você vê essa questão da vestimenta, essa questão do cabelo, e vai por aí afora. Existe todo um contexto que, se fosse tirado hoje daqui e colocado há 30 anos atrás, há 40 anos, você ia chamar aquela pessoa, ou quem sabe aquela pessoa fosse chamar você, dependendo da posição, de maluco. Falei, ó, esse doido, ó, essa maluca. Mas hoje é normal. Ok. Então vamos lá. Acho que vale a pena a gente falar de um tripézinho aqui, né? Observando que a pós-modernidade, ela usa roupas novas para velhas ideias. Vamos combinar aqui, é certo que muita coisa nos assusta, mas nós vamos ver que alguns desses conceitos eles já são absolutamente antigos. Então são inclinações humanas, são questões humanas que já vêm de muito tempo. É importante dizer isso, sabe por quê? Porque apesar disso às vezes nos assustar, gente, apesar da gente ficar meio confuso, nada disso surpreende o nosso Deus, sabia? Nada disso. Ele sabe de tudo isso. E não somente isso, a palavra dele já nos instrui a respeito dessas questões todas, por ser eterna, e nós estamos vivendo um pedaço da história, uma fatia dela. E para esta fatia, assim como aconteceu com as fatias que já vieram, como as fatias que virão, para todas elas, a palavra de Deus tem esta cobertura perfeita e plena. Ok. Mas vamos falar do tripézinho. É claro que nós vamos falar aqui, gente, de uma maneira relativamente simples, né, dentro do tempo que nós temos. Mas o pensamento pós-moderno, né, deixa eu só dar mais um contextozinho aqui. Por que pós-moderno? Porque no pensamento modernista, apesar dele ter sido também uma reação aos conceitos que o antecederam, né, você tem, lá atrás você tem o iluminismo, né, mais para trás aí tem o iluminismo, que dizia o seguinte, não, as coisas têm que ter conexão. Uma coisa tem que ter conexão com a outra. A pós-modernidade diz, não, quem falou que tem que ter conexão? Quem falou que o cinto tem que combinar com o sapato? Não, nada disso. Então nós vamos
bagunçar esse negócio aqui. Então, é uma reação ao modernismo que diz, não, vocês estão por fora, o negócio agora é assim. Então, o pós-modernismo. E aí vamos voltar para o tripé, como eu mencionei. O pensamento pós-moderno, ele começa atingindo a identidade humana. A identidade humana. Ou seja, repito, não é novidade. O pensamento pós-moderno diz o seguinte: é importante que o homem, cada um de nós, se veja como o centro do seu próprio universo. Não vou falar bobagem, você já deve ter visto nos TikToks da vida, alguém mostrando em algum videozinho, alguém dizendo o seguinte: eu me vejo como um gato. Eu sou um gato. Já viram isso? Há muito pouco tempo atrás, isso era loucura, não é? Eu até contava a piadinha de uma pessoa que estava num hospício e ele estava lá porque em algum momento ele achava que era um galo. Galo. Mas, passado muito tempo, medicação, aquela coisa toda, a entrevista com o psiquiatra perguntou: o que você é? Falou: não, eu achava que eu era um galo, mas agora eu não sou mais e tal. Então tá bom, você está de alta. Deu alta. Daqui a pouco vem esse camarada esbaforido, volta para o hospício e o médico fala: o que aconteceu? Não, é que eu vi um gato lá fora. Não, então você não continua com medo de gato, então é porque você ainda acha que é um gato. Isso era piadinha de antigamente, agora não tem mais graça. Por quê? A gente abre o TikTok e tem alguém dizendo lá: eu sou um gato, ou eu sou um galo, ou eu sou qualquer coisa. E aí imediatamente tem os haters, que era outra palavra que não existia antes, dizendo: ele tem o direito de pensar o que ele acha que ele é. Já viram isso? Ele tem o direito de pensar o que ele é, e se ele acha que é assim, é porque ele é assim, está tudo certo. Ele acha que é um galo, então ele é um galo. O que antes era um transtorno psíquico, agora simplesmente é isso. Eu me lembro fazendo estágio no hospital psiquiátrico, né, que é a minha primeira formação em psicologia, e entrevistando uma pessoa, falando: como é seu nome? Ele falou: Napoleão Bonaparte. Gente, passou a entrevista dele toda ali falando que ele era um Napoleão. Eu me lembro de outro que falou: eu sou Jesus Cristo, né? E não é o INRI não, era uma versão ali daquilo. Ok, agora já não. Então, o que nós temos aí? Eu vou usar uma expressão que não é uma expressão comum, mas só talvez ajude, né? Há uma inflamação da percepção de identidade pessoal. Uma inflamação. A esquizofrenia já mostrava alterações, mas agora parece que não é mais esse o caso. Agora a pessoa diz: eu tenho o direito de ser quem eu quero ser, e mesmo que o mundo inteiro diga que eu não sou, agora eu vou me reconhecer. A palavra é: eu me reconheço desta forma. Eu me reconheço desta forma. O que nós temos aqui? Nessa primeira haste do tripé é: assuma o comando da sua vida a partir do que você acha que é. Esse é o primeiro tripé desse conceito de pós-modernidade. Tem um segundo, que é a pluralização das influências. E aqui nós temos mais um mote que cabe aqui, que é: crie sua verdade. Crie sua verdade. Verdade é algo fundamental na nossa vida. As nossas relações precisam da verdade. E essa é uma declaração que talvez todas, 100% das pessoas concordam. Mas imediatamente, alguns dos haters e alguns das pessoas do nosso tempo vão dizer: mas essa é a sua verdade, eu tenho a minha. Já viram isso? Eu tenho a minha. O que se chama hoje de verdade passou a ser algo absolutamente individual, vem do primeiro aspecto, né? Absolutamente individual, em que cada um tem o direito de ter a sua verdade.
ter a sua própria verdade. É por isso que, do ponto de vista da fé, se fala muito que hoje na Europa, e não é uma questão lá, mas vem de lá cada vez mais intensamente. Nos Estados Unidos também a gente vê muito disso, especialmente em algumas regiões lá, em que o ateísmo tem crescido muito, que são chamados de lugares vivendo o tempo da pós-verdade. Pós-verdade. Ah, você ainda crê em Deus? Ah, isso aí é coisa de maluco. Ah, blá, 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 ficou para trás. Ah, imagina. Então a gente vê isso na nossa realidade hoje. A pós-verdade. Como é que a pós-verdade influencia os nossos dias? Vamos imaginar, há algum tempo. Então, observem como as mudanças elas vão chegando. Ninguém mandou ser assim, mas é o que está acontecendo. Vamos lá. Ainda temos alguns elementos que podem ser destacados, mas vejam como a mudança. Alguém bateu ali nessa esquina aqui, o carro. 2 carros bateram. Chega o guarda, o policial, e diz: tem testemunha? Tem, aquele rapaz ali estava olhando. Ok, o que o senhor viu? Ah, eu vi que esse carro passou o sinal vermelho e tal. Então, o testemunho daquela pessoa vai servir, ou serviria mais intensamente, até algum tempo, de base para aquele fato que aconteceu. Tá, e a pós-verdade, como é que funciona? A pós-verdade é assim, ó. Aí o advogado vai chegar e dizer o seguinte: não, eu discordo, meritíssimo, aquele senhor está modificando os dados, as informações. Porque na verdade não foi assim. O que aconteceu, o que ele está dizendo é a maneira como ele viu. Mas é porque ele estava sentado naquela posição, porque se ele tivesse sentado naquela outra posição, ele teria visto de uma maneira diferente, e ele teria tido uma sensação, porque ele falou, meritíssimo, que o rapaz estava aparentando estar com pressa. Veja, o que é a pressa? E aí ele vai ali e tal, desconstruindo aquele conceito de testemunho que foi objetivo. Então hoje, o que nós temos? A pós-verdade, ela traz para o conceito dela não apenas o que aconteceu, mas o que eu acho que aconteceu. O que eu senti quando aconteceu. O que eu acredito que aconteceu. E isso então é trazido para esta gaveta chamada verdade. Ou seja, a verdade não é mais tão verdadeira assim, porque cada um tem a sua. Esse é um segundo pilar que a gente pode ver. Então, a ideia é: assuma o comando, crie a sua verdade, e um terceiro pilar, que a gente vê aqui na desconstrução das referências, que é: monte o seu mundo. Monte o seu mundo. Ou seja, você tem o direito de montar o mundo do jeito que você quer. Vamos pegar um conceito aqui, que é muito popular, que não está errado, tá, gente? Sou fã, preciso dizer isso, e um consumidor constante dos restaurantes por quilo. Mas eles didaticamente nos ajudam a entender alguma coisa que está acontecendo com o nosso mundo. Não é? A gente chega no restaurante por quilo, e aí diz: hoje eu só vou comer salada. Aí você vai lá, tem vários tipos de saladinha, você põe a que você quer, tarará, tarará. E aí você diz: não, mas eu vou pôr uma carne. Não, eu vou pôr não sei o quê. Aí chega o meu filho adolescente atrás e vai passando tudo que tem ali, ó, ele vai passando o rodo ali, põe feijão, e põe macarrão, e põe não sei o quê, e põe carne, pega linguiça, e pega... Monte o seu mundo. Monte o seu mundo. Esses dias, minha esposa enfim, esse negócio de aplicativo não é muito comigo, não. Eu falo com meus filhos, como eu nasci no século passado, então vocês tenham paciência com o pai. Mas a minha esposa, ela é bem high-tech, assim. Aí esses dias fui levar meu filho para almoçar, eu já tinha almoçado, daqui a pouco ela manda assim:
Nossa, acho que clonaram o cartão, caiu um valor aqui e tal. Eu falei, não, eu estou num restaurante por quilo com o Daniel. Não clonou, não. Não clonou, não. É isso. Você está brincando. Eu falei, ele estava com fome, meu amor. Ele estava com fome, saiu razão. Ok. A gente dá risada, a gente vê tal. Mas o que nós temos aí de observação? Isso vale no mundo que nós estamos vivendo. Vale no conceito de fé que nós estamos vivendo. Já viram isso? Eu acredito em Jesus, mas Buda também é legal. Não, mas tem ali o pessoal que não sei o quê. Não, mas tem o coach fulano de tal. Não tem mais não sei o quê, não sei o quê. A pessoa monta o seu prato de fé. Veja, uma vez que eu estou no comando, que o conceito de verdade foi desconstruído, agora eu mando. E aí o que acontece? Nas igrejas, dessa igreja aqui eu gosto do louvor, daquela eu gosto da mensagem, daquela outra eu gosto daquela. Então eu dou uma passadinha assim, em geral. Né? E monta a sua igreja. Monta a sua igreja. Então nós temos esse pilar, esses 3 pilares que estão próximos. Agora, vamos pensar um pouquinho, tentando responder aqui uma outra pergunta. Você fala, tá, e onde é que vai parar tudo isso? Será que isso é uma ameaça para a família? O que vocês acham, gente? Deixa eu ouvir vocês um pouquinho. Vocês acham que isso tudo ameaça a família a ponto de destruí-la? A família vai ser exterminada por conta disso? Quem acha que sim, quem acha que não? Hã? Você acha que sim? É o conceito que sim. Quem acha que não? É? Depende, né? Porque na família da comunidade é qualquer coisa. Para eles não vai destruir nada. Para a família apagada de Deus. A gente está vendo um monte de coisa diferente, não está? Você fala, não, mas isso aí é coisa daqueles doidos lá na esquina, lá do outro lado. Lá. Daqui a pouco aquela doidice parece que já mudou para o seu prédio, já não sei o quê. Você fala, meu Deus, se isso aqui chegar na minha casa, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou falar, eu vou brigar. E aí o negócio, você tranca a porta, troca, coloca a chave tetra e tal, e os trocinhos entram tudo por isso aqui, fácil. Não vamos demonizar o aparelho, tá? Porque ele serve bastante. Agora mesmo me trouxe até aqui pelo aplicativo. Com muita oração, né? Porque mesmo às vezes, mesmo com o aplicativo eu erro, mas eu orei e falei assim, hoje não dá tempo de errar, que eu não estou. Então deu certo. Mas chega, irmãos queridos, e aqui nós estamos falando do nível de influência. Até algum tempo atrás a palavra influencer não significava nada. Né? Há 10 anos, uma palavra que foi trazida para o contexto. O que aquela pessoa é? Ela é uma celebridade. Uma celebridade, tá. Agora celebridade também já não quer dizer mais muita coisa. Agora é influencer. Tá? Influencer. Então até eu vejo o spiritual influencer. São pastores que dão, enfim, mensagens ali e tal. O rebanho deles é o rebanho da telinha. Ok, isso a gente não vai entrar agora como assunto. Mas nós vemos esse negócio chegar aqui. O que a gente tem que fazer? Isso que a gente está fazendo aqui agora. Para, Senhor, me guia, me direciona nisso aí, porque realmente eu quero estar alinhado com o Senhor em relação a isso. Eu quando vou, irmãos queridos, para Isaías 43, verso 13, e leio o seguinte: desde os dias mais antigos, não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem pode desfazer o que eu fiz? Quem tem poder suficiente para desfazer todo o conceito de família que eu estabeleci lá na origem? Ninguém. Ninguém. Estão tomando como família muita pancada? Sim.
Os conceitos são muito fortes, sim. Eu às vezes tenho conversado com pastores, filhos de pastor, que estão na Europa. Já mais de uma vez recebi o seguinte: olha, o único cristão da escola do meu filho, que tem 3.000 alunos, é ele. E ele está em crise, porque ele é o tempo todo massacrado. Aqui no Brasil a gente não está ainda nessa realidade, né? E aí cristão lá, eles estão falando inclusive de católicos. Aqui no Brasil a gente não tem essa realidade ainda, mas nós temos sim um ataque direto, claro, contra os nossos filhos, contra os casamentos e vai por aí afora. Eu preciso voltar para o meu prumo, para o meu ponto de partida na história. E o nosso ponto de partida na história é o nosso Deus e a sua palavra, que diz: fiquem tranquilos, o que eu faço ninguém desfaz. Se eu estou agindo, ninguém é capaz de impedir. Então isso nos coloca numa posição de: ok, Senhor, eu quero estar completamente alinhado contigo na questão familiar. E o apóstolo Paulo, gente, eu fico pensando como a palavra de Deus é maravilhosa. Parece que ele tirou uma foto digital de última do iPhone 50, uma foto assim de uma nitidez impressionante. Olha o que ele diz aqui em 2 Timóteo, capítulo 3. Saiba disso, falando para Timóteo. Do tipo: Timóteo, eu estou indo, mas fique esperto aí, porque nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Pense se ele não está falando de hoje. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desse também. Gente, não está falando da gente aqui do nosso tempo, não da gente, mas do nosso tempo. Identidades inflamadas, verdade sendo combatida num grau intensíssimo, não é? E assumindo aquele comando, dizendo: agora quem manda sou eu não preciso de referência. Mas filho, seu avô e seu pai nunca agiram. O problema é deles. Eu sou a minha referência. Eu sou a minha referência. Eu tenho que fazer a coisa do jeito que acho que é bom para mim. É um discurso dos nossos dias. É um conceito dos nossos dias que esse negócio chamado pós-modernidade trouxe. Não é? E que às vezes a gente nem sabe que é pós-modernidade, que significa isso, mas que está ali no nosso dia a dia intensamente. Vou deixar com o Tiago ou com o pastor Patrick esse roteiro. Quem quiser depois é só pedir, a gente manda por e-mail. Agora são as vantagens da tecnologia, né? Dá para disparar pelo WhatsApp. Você diz: poxa vida, pastor, mas agora você me deixou preocupado. Eu nunca tinha pensado nisso. O que a gente faz? O que a gente faz? Eu gosto de pensar e de repetir isso. Sempre que tenho oportunidade, faço isso. Não existe nenhum problema para o qual o nosso Deus não tenha solução. Isso é importante reconhecermos e crermos. Não existe. Um dito popular diz: com exceção da morte, tudo a gente se resolve. Não, para Deus até a morte. Até a morte. Sabiam disso? Somos capazes de crer nisso, porque a nossa confiança nesta verdade do Senhor é fundamental. A gente lê lá de Lázaro, né?
o filho da viúva que o Senhor ressuscitou, e outros exemplos, filha de Jairo, mas às vezes parece uma coisa tão grande, tão distante. Mas nós temos o nosso Deus, continua o mesmo. Jesus Cristo, diz Hebreus, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mesmo. Continua agindo, continua operando, continua transformando as nossas vidas. Mesmo nesses tempos que Satanás tenta chamar de pó. Isso é verdade, já passou, não passou coisa nenhuma. Quem vai passar é você, Satanás. Quem vai passar é você. Estava cortando o cabelo, eu tenho que aproveitar um tempo que ainda tenho, né? E o rapaz que estava cortando meu cabelo, contando, então, pastor, ele é irmão na fé também, entra assunto, sai assunto, ele me contou um testemunho lá da igreja dele. Ele falou assim, um dos líderes, um dos pastores da nossa denominação, de uma cidade de Minas, o filho estava totalmente distante da fé, totalmente, queria saber não sei o quê, e o filho era caminhoneiro. Mas havia da parte dele uma confiança muito grande que o Senhor restauraria a fé daquele rapaz. Inclusive, uma igreja pentecostal, alguém um dia tinha feito uma revelação, disse, seu filho não vai morrer sem voltar para a fé. Mas eis que um dia, um caminhão bateu, que ele estava dirigindo, e aquele rapaz morreu. Foi levado para o hospital, já quase sem vida, no hospital morreu, foi para o necrotério, e ele falou, Senhor, e a promessa? Ô Senhor, e a minha confiança? Meu filho morreu sem Jesus. Daqui a pouco ligam do hospital. O senhor pode vir aqui? Pode. Olha, o que aconteceu é o seguinte, o seu filho estava na geladeira ali. E o pessoal que estava no necrotério começou a ouvir um barulho. E puxou o gavetão. No que puxou o gavetão, o seu filho estava se debatendo. Ele já estava há horas ali. E aí nós imediatamente trouxemos para cá. Ele está ainda com aparelhos, mas ele está vivo. Está vivo. E passou mais um tempo, aquele rapaz foi restabelecido. E o cabeleireiro contou essa história, falou, eu vi, pastor, o testemunho desse pastor, e o filho dele sentado assim, no banco. Falou, hoje meu filho, batizado, está batizado, e quer servir ao Senhor, está servindo, tal, enfim, falou algumas coisas que tinham acontecido na vida dele. Meu filho está aqui, para quem não quer crer que o nosso Deus é poderoso. Veja, o nosso Deus, ele vai até pós-morte, humana, física. Então não há poder maior do que o nosso Deus. Então nós estamos num cenário de apavoramento, sim. E eu não vamos entrar nesse assunto aqui agora, mas se há uma coisa que Satanás usa com muita efetividade, é produzir medo no nosso coração. Medo. Ih, está chegando um negócio que vai acabar com você, pronto. A gente já fica preocupado, já fica ansioso, e já fica não sei o quê, meu Deus, como é que vai ser? O Senhor diz, se acalma. Eu estou no comando. Estou no comando da história. Essa pós-modernidade é um negocinho infernal mesmo. Não a pós-modernidade em si, mas o que vem com ela. É um negócio infernal. Mas lembra de uma coisa, agindo eu, quem vai impedir? 3 respostas cristãs à pós-modernidade. E eu vou mencioná-las, aqui está escrito um pouco mais, mas eu vou mencioná-las para a gente não estourar o nosso tempo. O primeiro deles, o princípio da graça. Nós falamos de identidade inflamada. A graça de Deus, e somente a graça de Deus, é capaz de reverter essa inflamação e colocar a pessoa no lugar dela correto.
e a partir daí uma transformação. Se você quiser dizer, no mundo hoje, você pode dizer, eu sou uma pessoa transformada. Pela graça de Deus. Né? Pela graça de Deus. Gente, pense num camarada de identidade inflamada que era um ser humano, uma figurinha carimbada da Bíblia chamada Zaqueu. O cara era... Zaqueu é um dos cases psicológicos que eu gosto mais de estudar. Gosto muito de pensar, porque ele é uma figura que traz muito conteúdo para uma análise psicológica interessantíssima. Interessantíssima. E Jesus está lá, o baixinho na árvore, lá Jesus vai direto nele. Fala, Zaqueu. Ali era a situação ideal, porque sempre, como ele era pequena estatura, talvez fosse anão. A Bíblia não fala dessa forma. Né? Mas de baixa estatura. Naquela época nem tinha essa, me parece, acredito eu, essa definição. Não estava no CID, que nanismo é uma alteração, tá? Mas, que é o Código Internacional das Doenças. Mas ele era baixinho. Aí a situação dele maior era alguém olhar de baixo para cima. E Jesus olha de baixo para cima mesmo. Meu filho, Zaqueu, desce que eu vou jantar na sua casa hoje. E o Senhor vai lá, não tem pregação. Jesus não prega para ele, mas você é muito safado, hein, rapaz? Você está roubando seus irmãos, seu salafrário. Nada disso. Jesus se apresenta. A graça de Cristo encheu aquela casa, encheu aquele lugar, tocou o coração de Zaqueu e ele falou assim, mestre, eu vou fazer o seguinte. E aí ele fala, dá o testemunho. E aí o Senhor Jesus, hoje entrou salvação nessa casa. Graça. Então, num ambiente tão hostil à nossa fé, em que as inflamações estão aí cada vez maiores, onde é que está o remédio? A graça de Deus. Às vezes alguns pais me ligam, gente, e eu fico muito tocado, sensibilizado, porque às vezes alguns pais me ligam desesperados. Desesperados, não sei o que fazer. E a primeira coisa é graça. A graça de Deus que nos ensina. Às vezes a gente nem sabe muito. O pai está ali com o filho, não tem argumento, não tem o que fazer, mas a graça de Deus nos ensina a abraçar. Vem cá, filho. Posso te dar um abraço? Você nem sabe entrar naquelas discussões, é uma coisa que você não... E também não sabe e às vezes também não vai resolver. Deixa eu olhar bem nos teus olhos e dizer, filho, o pai ama você. A mãe ama você. E Deus te ama, filho. Eu vi o testemunho de um pastor que foi travesti muitos anos. E ele falou, às vezes o pai falava assim para ele, vai ter uma programação lá na igreja, filho. Tal, vamos comigo? Ah, não posso ir, tal. Mas às vezes ele falava, eu vou. Ele falou, e eu chegava lá, chegava da noite com aquela roupa de drag queen, ele era drag queen. Batom e tal. E meu pai comigo entrava na igreja. E eles eram de uma denominação, o pai de uma denominação que os homens sentam de um lado, a mulher do outro. E aí o pessoal da porta dizia, não, a senhora vai sentar aqui. Ele falava, não, é meu filho. Não, é que ele é artista, o pai falava. É que ele é artista, tal, chegou agora do show, então deixa ele sentar aqui comigo. Aquele pastor hoje, né, chorava e dizia, eu tive o melhor pai do mundo, mas ele morreu e não viu a minha transformação. Graça. Verdade. Verdade. O princípio da verdade. Quando falamos desse menu, né, que cada um monta ali o seu prato, nós estamos falando, nós não estamos e não precisamos, Satanás quer nos arrastar para um ringue, tá, gente? Então vem cá, você que é crente, vem aqui que eu vou provar para você que você está errado. Não caia nessa. Não vai querer, não procure ter queda de braço com quem quer que seja. Pode ser o seu filho ou sua filha dentro de casa.
pode ser o vizinho, pode ser o seu colega de trabalho, pode ser quem for. Não caia nisso, porque isso é uma pegadinha. Deixe que Jesus, que é a verdade em pessoa, se apresente. Ok? Se apresente. Foi o que Jesus fez com a mulher samaritana. Não foi? Não criticou, não avacalhou. Mas quando Jesus começou a falar a verdade, falou assim: você já teve 5? Chama o seu marido. Ah, eu sei. Você já teve 5 maridos. E esse que você tem agora não é seu. Você já estava sendo amante de alguém. A sede de afeto daquela mulher era muito grande. Mas ela estava buscando, né, nos lugares errados. Aí a resposta dela, olha como é a questão da verdade. Ela falou assim: estou vendo que o senhor é profeta. Verdade. Apresente a verdade com consistência, com coragem, mas não entre em queda de braço, porque esse não é o caminho. Terceiro lugar, o princípio da autoridade. Gente, nós temos um inimigo que é inteligente. E Satanás sabe que quando você quer destruir qualquer coisa, você tem que bater na cabeça. Então, o conceito de autoridade no nosso mundo hoje está sendo atacado violentamente. Então, o conceito de autoridade está sendo desconstruído. Mas nós podemos entender, com base na palavra, que há um conceito de autoridade que é a espinha dorsal da nossa vida. Qual é? É por meio dela que o nosso Deus se revela. Jesus ressuscitou, foi-me dado todo o poder e toda a autoridade no céu e na terra. O princípio da autoridade tem um objetivo. Qual é o objetivo do princípio da autoridade? É ensinar a viver. Me lembro, minha mãe, nós mudamos para uma cidade pequena chamada Penápolis. E ali eu estava na escola, que era a rua da escola. Aí minha mãe disse: olha, filho, você vai andar. Primeiro me ensinou, depois voltou, agora ou amanhã você vai sozinho. É a rua, presta atenção nos carros, não sei o quê. Naquela época quase não tinha motoqueiro, né? Então, você presta atenção, vai, não sei o quê, tarará, tarará. E me fez memorizar o endereço de casa. Você mora na rua Siqueira Campos, tal, 546. Ok? Ok, pode ir. Isso é autoridade. Isso é autoridade. Não é? O autoritarismo é diferente, né? A gente pensa em autoridade. Não, porque quem é essa pessoa? Pensa, isso é outro assunto, mas autoridade. Autoridade é ensinar a viver. Desconstrua o conceito de autoridade de uma pessoa e ela vai ficar perdida. É tirar as referências. O que nós temos? Na palavra de Deus nós temos o encontro, tá? Da autoridade agindo sobre o conceito humano do que a gente tem feito. Eu vou só citar, você tem um texto, se você quiser depois ter completo, mas ações de combate às distorções da pós-modernidade. Número 1, fortaleça a sua própria família. Ó, gente, o mundo está pegando fogo lá, tá, mas dentro da sua casa, da porta para cá, procure fortalecer sua própria casa. 2, invistam, e aqui as famílias reunidas, né, que compõem a igreja, em prevenção a partir da sua igreja. Prevenir é chegar antes. Eu vi um grupinho lindo passando aqui de crianças. Vamos trabalhar com a turminha. Vamos trabalhar na prevenção. Vamos trabalhar na preparação dos casamentos. Vamos preparar os paizinhos, os papais, mamães novinhos com os filhinhos para que eles aprendam a educar os seus filhos. Vamos trabalhar na prevenção a partir da igreja. E intencionalmente influenciem famílias que estão em seu raio de alcance. Minha sogra e meu sogro fizeram agora 64 anos de casado. E ela disse: a gente vai no supermercado, o pessoal fica falando assim: nossa, que lindo, um casalzinho junto. E eles são muito queridos, assim, amorosos um com o outro. Que maravilha. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O mundo está buscando referências. Vê um casamento que dá certo? Que maravilha! Mas me fala um segredo, como é que vocês estão casados há tantos anos? Tal, referência.
Podemos ser. Intencionalmente. Eu quero grifar essa palavra. Por quê? Intencionalmente. Porque nos dias que nós estamos vivendo, a regra da pós-modernidade é o seguinte: você tem a sua fé? Que bom, que legal. Agora guarde para você, não fique tentando influenciar os outros, não, tá? Então, o evangelista hoje, como meu pai andava com maço de folheto no... Aí eu ia levar ele no Samaritano, como ele fazia hemodiálise lá, faltava... A porta estava fechando, a porta tinha uma pessoa lá e ele, não, ó, para você. Aí eu falo, pai, vai fechar sua mão. Ele, não, tinha que entregar. Tá bom, só um minutinho. Eu abria, entregava. Mas pai, não vai... Essa pode ser a última oportunidade dele. Ele falava. Quem que anda com folheto hoje? Não vou pedir para ninguém levantar a mão, que eu também não ando. Mas talvez na época do meu pai era folheto, hoje pode ser outra coisa. Pode ser os recursos ali da tecnologia, pode ser muita coisa, mas intencionalmente influencia outros. Para encerrar. Encerramos. A pós-modernidade é uma força temporal que se enfraquece diante da eternidade de Deus e da sua palavra. Então você pega esse monstro e fala, meu Deus, esse monstro pós-modernidade, esse monstro vai me engolir. Não, vai engolir coisa nenhuma. Vai engolir, isso é uma força, é forte para esse tempo. Mas eu estou com os meus pés, os meus olhos firmados na palavra e os meus olhos na eternidade. E a força temporal deste conceito vai ruir diante disso aqui. Amém, irmãos? Gente, o pastor gosta de falar, né? Desculpa, mas dá tempo de tomar um cafezinho ainda. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse tempo precioso que o Senhor nos dá, por essa oportunidade maravilhosa que Tu nos dás, de refletirmos sobre o que está acontecendo na nossa vida, na nossa casa, na nossa sociedade, no nosso tempo, mas fazemos isso à luz da Tua palavra, sob a luz da verdade das Escrituras, que nunca passam e nunca passarão. Obrigado porque podemos nos lembrar por meio do Espírito Santo de Deus, nesta manhã, que ninguém pode remover aquilo que Deus pôs. Ninguém pode arrancar uma planta que Deus plantou, que o Pai plantou. E ninguém pode arrebatar alguém que está na mão de Jesus. Obrigado por essas lembranças maravilhosas. Ajuda-nos a nos mantermos nelas e fortalece a nossa fé. E também o nosso posicionamento como cristãos no mundo em crise, para que sejamos sal e luz como Jesus disse que devemos ser. Oramos assim e pedimos isso ao Senhor com um coração cheio de gratidão e oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.